Graças e paz, irmãos. Você crê que Deus proverá? Eu creio. Não que Ele proverá, mas que Ele já proveu. Eu creio que Ele já fez. Tenho essa certeza absoluta de que Ele já fez. Muitas vezes, nós achamos que Ele vai prover, porque nós ainda não enxergamos com os nossos olhos físicos essa provisão. Mas eu quero te convidar nesta noite, me dá só mais um retorno aqui que juntou a gripe com a deficiência auditiva e eu não estou com o aparelho e eu não sei se tem que virar para cá. Muitas vezes nós falamos que Ele vai prover, porque nós não enxergamos ainda com os nossos olhos físicos. Mas eu te convido nesta noite, antes de nós iniciarmos esta palavra, a realmente ver com os seus olhos espirituais, a crer com os seus olhos espirituais. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, para a sua vida, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua casa, para a sua família. Nós passamos todo este mês trazendo palavras e pregando sobre a família. E eu tenho certeza de que o Senhor agiu dentro das famílias. Eu tenho a certeza que o inimigo se levantou com fúria contra a sua casa e contra a sua família. Alguns foram atacados com enfermidades, outros foram atacados até mesmo com desavenças dentro do lar, desavenças que não são costumeiras, porque existem alguns lares que a desavença ela é costumeira, mas tem alguns lugares que não. Mas o inimigo ele não brinca em serviço, ele vai para atacar, ele vai para fazer, ele está sempre pronto. E se nós estivermos despercebidos, ele acha a brecha e ele entra. Então eu quero te convidar, você vai fechar os teus olhos. Você não precisa levantar, você vai fechar os teus olhos. Porque nós vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu sei que o Senhor falou aos nossos corações durante todo este mês. E eu sei, ó Pai, que o Senhor tem algo preparado para finalizar, Senhor amado, estas palavras nesta noite. E eu não quero falar de mim, mas eu quero falar, meu Pai amado, através, Senhor amado, da Tua palavra. Quero pedir ao Senhor que Tu possas usar como canal de bênção nesta noite, para que a Tua palavra ela não volte vazia, mas ela penetre nos nossos corações. Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos nesta noite. Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ter a certeza de que o Senhor está pronto e preparado para fazer sobre as nossas vidas, entendendo de que nós temos a nossa parte também para realizar. Sabemos, ó Pai, que nós não somos merecedores de nada, mas é a Tua graça que nos alcança, é a Tua graça que alcança a nossa casa, alcança a nossa família, e que em nome de Jesus, ó Pai, que Tu possas preparar, Senhor, os nossos corações, que Tu possas abrir os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos compreender. Porque a Tua palavra, meu Pai amado, que é falada, que é ouvida, mas não é praticada, não adianta de nada. Mas em nome de Jesus, nos ensina nesta noite, para que nós saiamos daqui, Senhor, numa posição de prática da Tua palavra, numa posição, Senhor amado, de mudança, numa posição, meu Pai amado, onde nós vamos colher frutos, meu Pai amado, porque nós vamos, Senhor, sair de um lugar onde nós talvez estejamos e vamos caminhar em direção à palavra, vamos caminhar em direção àquilo, Senhor amado, que o Senhor ensina em nome de Jesus. Irmãos, como eu disse, nós falamos durante todo este mês sobre o tema família. E usamos um versículo-chave, né, Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. E nós falamos sobre vários temas. Se você não teve a oportunidade de estar aqui todos os cultos, nós temos todas essas mensagens disponíveis no canal da nossa igreja. Você pode entrar e você pode ouvir. Nós pregamos aqui entre 25 minutos, 35, no máximo aqui 40 minutos. E eu quero convidar você a
ouvir as mensagens, para que você possa ver tudo aquilo que durante todo este mês nós fomos construindo, porque nós fomos construindo algo para abençoar a sua vida. Então é óbvio que se você está pegando uma mensagem só hoje, ou você ouviu uma ou outra, isso não vai invalidar, mas eu quero te convidar a ouvir, porque nós ouvimos tantas coisas. Você às vezes fica na frente da televisão, né, assistindo algum programa, alguma coisa, você ouve uma música, então vai lá no canal, vai lá, né, entra no YouTube, nós temos as nossas mensagens lá. O pastor costuma colocar quase sempre só a mensagem, ele já vai lá e a mídia vai lá e coloca só a mensagem. Então, ouça para que o Senhor possa continuar a ministrar no teu coração. Nós falamos sobre gerando famílias no altar. O pastor começou aí esse mês falando sobre gerando famílias no altar. Aí nós caminhamos falando sobre fortalecidos no Senhor para o dia mau. Nós falamos sobre você ser fortalecido no dia mau. Entramos falando sobre vestindo a verdade, falando sobre a justiça, sobre a paz. Foi pregado, quem pregou, acho que foi o Wellington que pregou. Aí depois nós viemos apagando os dardos inflamados na atualidade, uma palavra poderosa do Senhor. Depois viemos trazendo uma mensagem, a missão espiritual da família. E foi uma mensagem também poderosa que nós entregamos aqui. Sexta mensagem, mentes blindadas pela salvação e fortalecidas pela palavra. Sétima mensagem, famílias curadas curam, uma mensagem poderosa que nós recebemos no domingo aqui, que foi a Karina que pregou. Eu não estava aqui, estava doente, mas estava online com os irmãos, uma mensagem poderosa. Oitava mensagem, vigiando em oração para uma vitória coletiva. Foi pregado na quarta-feira aqui pelo irmão Wellington que pregou. Queridos, e hoje eu vou falar sobre famílias vivendo pela fé. Então, eu te convido. Vamos caminhar com a palavra e vamos ser abençoados, porque nós nos preparamos para isso. Nós oramos ao Senhor, nós nos dedicamos para entregar as palavras para que a igreja possa crescer. Este é o nosso propósito. Nós não escolhemos aleatoriamente e vamos aqui pregar. Nós oramos ao Senhor para trazer algo que vai fazer diferença na vida da igreja e queremos crescer juntos, amém? Então vamos ler novamente, para quem não teve a oportunidade, Efésios capítulo 6. Eu vou ler novamente aqui para que nós possamos entender, talvez algumas pessoas possam não ter ouvido. Deixa eu abrir aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, tudo ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestidos a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Tomai, sobretudo, o escudo da fé. Hoje nós vamos caminhar neste versículo. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, ou orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que sejais dada ao abrir da boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Como eu disse, palavra hoje, famílias vivendo pela fé. Nós vivemos numa geração que ensina que famílias a se guiarem pelo que vem. Nós vivemos essa geração que ensina com que nós devemos nos guiar pelo aquilo que nós estamos vendo, pelo aquilo que nós sentimos e pelo aquilo que nós possuímos. Nós vivemos dessa maneira. E olhamos para a nossa conta bancária, aparências e respostas rápidas. E nós chamamos isso de segurança. Talvez a sua segurança está na sua conta bancária.
Você olha para a sua conta bancária e aí está a sua segurança. A palavra, porém, ela nos chama e ela nos dá algo maior. A palavra diz que a família cristã, ela não vive por circunstâncias, ela vive pela fé. A família cristã, ela não vive por circunstâncias, ela vive pela fé. E lá em Efésios, capítulo 6, versículo 16, Paulo nos mostra que o escudo da fé é a defesa que nos protege quando o fogo vem contra nós. Aqui, como eu disse, o versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, aqui Paulo nos mostra que o escudo da fé é a defesa que nos protege quando o fogo vem contra nós. Não é uma promessa de ausência, tá? Né, chiadinho? Não é uma promessa de ausência de lutas, mas de presença de Deus no meio delas. Então, aqui não está dizendo que você não vai ter. Será que vocês conseguem tirar esse chiadinho aqui? Não é aquilo que você está achando que vai te proteger, mas é que você vai estar ali e não haverá nenhuma situação que você estará protegido e nada vai acontecer. Sim, haverá lutas, haverá situações, mas nessas situações Deus estará presente. Ele vai estar presente. E hoje eu quero perguntar aí, fazer uma pergunta ao seu coração, já subiu aqui. Sua família está vivendo pela fé ou pelos sinais ao redor? Como a sua família está vivendo? Pela fé ou pelos sinais ao redor? Será que você vive pela fé ou você está vivendo pelos sinais? Aí você vai dizer, mas se for olhar pela minha conta bancária, eu estou vivendo pela fé. Se for olhar pela forma que eu estou vivendo pela fé. Né? A gente ouve alguns testemunhos aí, mas eu quero fazer aqui uma ilustração. Você imagina um pai segurando um guarda-chuva numa tempestade. Imagina um pai segurando um guarda-chuva numa tempestade. E a água ali, ela bate, né, naquele guarda-chuva, mas ele e seus filhos permanecem secos, porque estão debaixo ali. O guarda-chuva é o escudo da fé, e é esse guarda-chuva espiritual. É o guarda-chuva. Imagina, todas as vezes que você estiver debaixo de um guarda-chuva e tiver uma chuva, que você vê que você está protegido ali, lembre-se que existe um escudo da fé. E quando você estiver passando por uma tempestade, lembre-se desse escudo e saiba que debaixo desse escudo você está seguro. Debaixo desse escudo, a palavra do Senhor está dizendo, você está seguro. Não vai acontecer, Ele vai estar contigo. E eu quero entrar aqui no ponto 1 desta mensagem. Famílias que vivem pela fé, confiam em Deus acima das circunstâncias. Famílias que vivem pela fé, confiam em Deus acima das circunstâncias. E eu quero fazer uma outra ilustração. Pense numa família que perdeu o emprego do provedor. E isso é algo que acontece e muito. Pensa numa família que perdeu o emprego do provedor. As contas se acumulam, o medo bate a porta e os olhos se voltam para onde? Para o saldo bancário, né? Mas há uma outra cena. A mesma família ajoelhada à mesa da cozinha, entregando a necessidade a Deus, lembrando das promessas e pedindo sabedoria. A fé não nega a crise, ela aceita, mas ela entende que é dele que vem a provisão. Queridos, quantas experiências nós temos? Quantas experiências nós podemos contar? Quantas situações eu já passei, aonde se nós fôssemos olhar pela nossa conta bancária, isso eu digo, e não só no momento, em todo o tempo de caminhada cristã, em todo o tempo de estar na igreja. Para quem não sabe, meu pai era pastor, né? Venho da família pastoral, e vivendo pela fé, em situações em que nós nem conta bancária tinha. Nem conta bancária tinha. Mas como Deus era tremendo em fazer, quando Deus era tremendo em agir. Aqui mesmo nesta igreja, quantas vezes o Senhor usou pessoas, quantas vezes o Senhor usou situações para prover. Esta igreja fechada, nós estávamos morando aqui dentro e nessa lateral aqui nós tínhamos, era como se fosse um puxado, e nós fazíamos o culto aí e morávamos dentro da igreja, e nós não tínhamos uma quantidade
suficiente de pessoas para arcar com as despesas, porque a igreja tem despesa. E estávamos morando aqui, e quantas vezes eu via o meu pai, bem aqui, ó, desse lado aqui, era o púlpito da igreja, antigamente era aqui, ó. Mas aqui também era o quarto dele, que foi dividido. E a gente estava na sala, ali era a nossa sala, onde a gente assistia a televisão, aqui era a cozinha, e era tudo dividido. Bem ali onde tem um sinal ali era a pia da cozinha, e aí foi feito para a gente morar aqui, enquanto nós construímos lá em cima. E quantas vezes eu chegava, saía, e eu escutava, e meu pai estava ajoelhado ali orando. Ele estava ali pedindo ao Senhor, ele estava ali clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, olha, está chegando os dias da gente pagar a conta, a gente precisa pagar a água, a gente precisa pagar a luz, a gente precisa das despesas. E meus irmãos, como Deus é maravilhoso. Quantas pessoas que nunca foram membros desta igreja, nunca sentaram-se nesses bancos, mas o Senhor disse: vá até aquela igreja e oferte ali. Vá até aquela igreja. Quantas vezes foi batido nesta porta? Quer falar com o pastor da igreja? Várias vezes fui eu mesmo que atendi. Chamava ele: pai, eu quero falar com o pastor. Aí, às vezes ele saía, entrava pela portinha ali e vinha aqui do lado para conversar com a pessoa. Ou às vezes a pessoa nem entrava. Ela falava: pastor, eu estava lá em casa e Deus me falou que eu precisava vir aqui abençoar esta igreja. O senhor é o pastor? Pegava o envelope. Estou aqui. E Deus fez isso muitas vezes. Se eu fosse contar para vocês, irmãos, quantas vezes Deus agiu, quantas vezes. Então eu quero dizer a vocês: famílias que vivem pela fé confiam em Deus acima das circunstâncias. E nós, muitas vezes, não estamos confiando em Deus. Nós confiamos na nossa faculdade, nós confiamos na nossa conta bancária, nós confiamos em tantas coisas e nós não confiamos naquele Deus que é provedor, naquele Deus que faz com que nós possamos viver uma fé poderosa. E para que você possa viver uma fé poderosa, irmãos, você vai passar por situações que vai provar a sua fé. Você vai passar por situações que vai mostrar a sua fé. Porque muitas vezes você pode não passar por uma situação que é financeira, mas você passa por uma situação que é de enfermidade. Você passa por uma situação que é uma luta com alguém dentro de casa, que é uma luta com um ente querido. Você passa por uma situação que o Senhor está colocando uma prova. Cada um o Senhor vai provar de uma maneira, o Senhor vai ensinar de uma maneira. Então, nós precisamos entender que o Senhor, Ele está conosco. E a fé, ela não nega a crise, ela aceita esta crise. Mas ela sabe que essa família que tem olhado primeiro ali para Deus, não é uma família que olha para o jornal, que olha para as notícias, mas é uma família que crê em Deus. E quando nós entendemos isso, nós estamos descansados. Nós estamos descansados. E hoje vai mais uma pergunta para você nesta noite. O que a sua família tem olhado primeiro? O que a sua família tem olhado? O que você tem olhado primeiro? Você tem olhado o jornal? Você tem olhado as notícias? Ou o caráter de Deus? Aquele que diz que vai fazer, aquele que diz que vai agir. Quando tudo cai, em quem eu e você estamos descansados? Quando a situação acontece, quando o desemprego entra, quando a enfermidade vem, quando aquilo que você pensava em fazer não deu certo, em quem você tem descansado? Porque nós muitas vezes estamos descansando e não é em Deus. Nós somos servos, conhecedores da palavra, e você não descansa em Deus. E Ele está dizendo: descanse em mim, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e provedor. Descanse em mim, porque eu olho para a tua família, eu olho para você. Talvez você seja a única pessoa cristã dentro da tua casa, mas o Senhor diz que Ele abençoa a tua casa pela tua fidelidade. Ele diz que Ele vai honrar a tua casa pela tua fidelidade, e você precisa fazer para que isso realmente possa ser uma bênção. E quando nós agimos dessa maneira, quando nós temos essa atitude, nós ganhamos a nossa casa e a nossa família, porque muitas vezes nós desejamos ganhar a nossa casa, nós queremos ganhar a nossa família, mas como nós agimos, de que forma nós fazemos? Isso para você que talvez seja a única pessoa ou o único aí dentro da sua casa. Meus queridos, Deus faz coisas tremendas. Deus faz coisas tremendas, mas isso requer de nós fé. Isso requer de nós atitude. Isso requer de você andar firmado nesta palavra.
é firmado nesta palavra. Quando eu estou firmado, quando eu corro para a palavra, o Senhor diz que Ele vai fazer. Quando eu corro para a palavra, Ele diz, você corre para a palavra e eu corro para atender aquilo que você precisa. E é aquilo que nós precisamos. Queridos, vamos hoje declarar juntos, e vamos fazer isso em voz alta, uma promessa bíblica relevante diante da ansiedade que nós temos vivido, diante da necessidade. Deus provê, Deus provê. Você pode dizer isso? Deus provê, Deus provê. Queridos, a palavra do Senhor diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, é aqui a palavra, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É a palavra que está dizendo. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, o Deus que você serve, o Deus Todo-Poderoso, diz aqui, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Segundo as suas riquezas. Não é a minha riqueza, meu querido. Não é a riqueza da pessoa mais rica desse mundo, não. É segundo as riquezas dele. E ele é aquele que tem tudo. Tudo está à disposição do nosso Deus. E se tudo está à disposição do nosso Deus, ele pode realizar, ele pode fazer. Então é a palavra. Então é preciso declararmos juntos. É preciso crermos nas promessas bíblicas da palavra do Senhor. E deixarmos a ansiedade, e deixarmos de ficarmos preocupados, e deixar de ficarmos incomodados, achando que não é isso, que não vai dar, que não vai acontecer, que não tem possibilidade alguma, isso não existe, como isso vai acontecer? Queridos, Deus faz, e a palavra diz que Ele faz infinitamente mais. Infinitamente mais. Como Ele é maravilhoso. Eu contei o testemunho esses dias aqui. Eu sou deficiente auditiva e usava um aparelho que deu problema, que também me foi doado pelo SUS. E eu não era chamado para fazer, né, a audiometria há muito tempo no Hospital São Paulo, onde eu passo. E Deus me falou, levante e vá na segunda-feira de manhã, tal horário, assim, é para você ir lá. E o que eu sabia que tinha que ficar numa fila, esperar, pegar senha, tudo isso era o que era marcado para fazer. E o Senhor me disse que era para eu ir. Eu falei para meu marido que eu ia lá, e ele falou, mas eu vou dos deuses para mim ir. E queridos, para encurtar, porque eu já dei esse testemunho aqui, eu fui no dia certo, na hora certa, fui atendida, fiz a audiometria e saí de lá com um aparelho de quase 20 mil reais, que eu não teria condições de comprar. E para receber este aparelho, as pessoas ficam 4, 5 anos na fila. E ainda não recebem este, porque esses dias eu descobri que não é este que eles recebem. Eles recebem um aparelho que é bom, mas este que me foi doado para que eu pudesse usar, ele primeiro entra numa seleção para algumas pessoas testarem o aparelho. Aí eles testam, aí o SUS diz, não, esse aqui vai atender... Essa perca vai ser atendida, então a gente vai comprar. Então eles compram uma quantidade menor para fazer. Então, e uma senhora que estava fazendo a avaliação e utilizou durante 3 meses, quer dizer, diz a doutora que ela não usou mais do que 2 horas o aparelho. Ela falou assim, olha, ela não usou mais do que 2 horas, realmente ela não quis. E entregou o aparelho e falou, faça com o aparelho o que você quiser. Deus tinha preparado o aparelho para que eu pudesse. Então, quem é dono, gente? É Deus. Ele é dono. Eu não teria condições de comprar um aparelho de quase 20 mil reais, de maneira alguma. Eu não teria condições. Iria parcelar, ia ser muito difícil. Eu não teria condições de comprar. Mas Deus sabia que eu precisava do aparelho. Ele sabia que eu necessitava. Ele tem me sido muito útil já para as minhas aulas. Eu preciso me adaptar para usar na igreja. Mas Deus sabia. Então, é aqui a palavra do Senhor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir. É a palavra, é a palavra. E queridos, confiar é essencial, mas não é tudo. A oração nos coloca na posição de movimento e de alerta. Porque eu confio, isso é essencial. Mas a oração vai nos colocar na posição de movimento. Porque você confia, eu confio, mas você não faz nada.
Eu confio, mas você não ora. Eu confio, mas você não fala com Deus, entrega a Ele as dificuldades. Você confia, mas você não está ali alerta, dizendo, Senhor, eu estou confiado, mas o que eu vou fazer? Eu estou confiado, mas o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Irmãos, eu preciso de estágio para finalizar minha faculdade. E eu já bati em tantas portas. Eu falei, Senhor, eu estou confiada. Porque o Senhor disse, porque eu não estou fazendo algo que o Senhor não mandou fazer. Eu estou fazendo porque o Senhor mandou. Então, eu preciso, até o dia 1º de junho, eu preciso, senão eu fico em DP. Eu confio no Senhor. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, já estou orando, mas agora, está aqui a data, tá? Eu preciso, é isso aqui, Senhor, senão eu vou ficar em DP, ainda vou ter que pagar mais uma matéria, pelo amor de Deus. Essa semana, fui fazer uma entrevista e eu creio que vai dar certo. Eu tenho certeza. Eu creio que vai dar certo. Eu creio que o Senhor preparou da forma certa. E me trouxe um livramento que eu nem sabia. Porque se eu estivesse fazendo já o estágio, tivesse conseguido, eu teria perdido como... mais de acho que uns 15 alunos perderam o estágio que fizeram, que não é culpa deles, mas para você fazer um estágio, em algumas áreas, você precisa ter o orientador da escola, da faculdade, e você precisa ter o orientador de campo. Se você não tiver os dois trabalhando junto, o seu estágio não vale. E esse é o caso da assistência social. O orientador que estava na faculdade, durante esse período, foram 3 orientadores. E nenhum deles... ficaram de assinar a documentação. Por quê? Porque é o seu CRES, é o seu registro que você está colocando lá. Se você não acompanhou desde do início, então foram N problemas, até que uma professora que já é a professora que está lá, disse, não, eu vou assumir porque eu não vou fazer algo para prejudicar mais esses alunos. Se eu tivesse feito, meus irmãos, eu tinha perdido. Por quê? Porque quem fez, ela falou, eu não vou assinar. Eu só vou assinar quem fizer daqui para frente. Quem fizer daqui para frente. Não adianta vocês espernearem, porque não sou eu quem mando. Ela diz, gente, não sou eu. É o Conselho Regional de Assistência Social que manda, então não sou eu. Então, Deus conhece, Deus sabe. E às vezes a gente está tão preocupado, e a gente está tão desesperado, e você quer porque você quer aquilo naquele momento. E o Senhor está dizendo por quê? Porque Ele é aquele que conhece, Ele é aquele que sabe. Então nós precisamos entender. Segundo ponto desta mensagem, famílias que vivem pela fé vencem os ataques espirituais. Num fronte de batalha, os dardos inflamados, eles eram ali projetados para incendiar e destruir, numa batalha. E hoje esses dardos, eles chegam para nós como desânimo, paralisia. Eles chegam como acusações que nos corroem. Esses dardos, eles chegam como frieza que divide, e medo que paralisa as nossas decisões. Muitas vezes o inimigo está ali, lançando os dardos inflamados contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, porque você precisa tomar decisões, você precisa se mover, você precisa fazer alguma coisa, mas o inimigo, ele sabe que se você se levantar, que se você se mover, aí haverá algo tremendo do Senhor, e ele começa a lançar ali aqueles dardos, ele começa a colocar frieza, ele começa a colocar medo, ele começa a colocar divisão, ele começa a colocar a intriga entre o casal, ele começa a fazer tantas coisas. Por quê? Porque ele sabe que uma família que está vivendo pela fé vai vencer os ataques e vai ser vencedor. Então ele começa a colocar ali essas dificuldades. E queridos, eu me lembro de receber um conselho e que não é fácil de seguir. Eu recebi esse conselho e eu vou dizer que já fazem anos, mas às vezes a gente acha que a gente não vai precisar, ou a gente pensa, tá tudo certo. Eu recebi um conselho que não é fácil de seguir, mas faz diferença. Quando houver briga entre o casal, em vez de se afastar na primeira briga, marque um tempo de oração de 10 minutos e saia para orar, e vá orar. Sabe por quê? Porque a oração, ela é poderosa para produzir um pedido de perdão. Independente de quem esteja certo. Porque é dose, eu estou certa. É eu quem estou certa. Não sou eu quem estou certo. E isso acontece, gente.
É no geral. Quem é casado aqui sabe, entendeu? Vira e mexe, alguma coisa acontece. Mas eu me lembrei desse conselho que eu recebi há muitos anos. 10 minutos. Gente, mulher, ficar quieta 10 minutos, só se for falando com Deus mesmo, porque senão é difícil, né? E se a gente achar que tem razão, então, olha lá a cara do meu marido. Mas ele é uma benção, eu vou fazer 20 anos de casado, ano que vem. Ó, gente, pelo amor de Deus, hein? Ninguém marca nada em novembro, que em novembro ele vai ter que casar comigo de novo, senão... Não marque, hein? A cara dele. Olha a cara dele. Não marque, hein? Ó, aí, olha só, olha a cara dele. Não marque, hein? Vocês, ó, quem tá para casar aqui, em novembro vai ter festa. Sopa, amor, é sopa? Sopa, vai ter sopa, não, sopa ele não vai querer, senão ele já... Mas, queridos, a oração, ela é poderosa para produzir um pedido de perdão. Ela é poderosa. Ah, mas eu não sou casada com alguém que é cristão. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Porque se você fizer a sua parte, o Senhor vai trabalhando. É necessário, é necessário. Nós sempre esperamos que o outro faça. Nós esperamos que o outro tome a decisão. Nós dizemos que o outro é isso, o outro é aquilo. E nós esquecemos de olhar para nós. E principalmente se nós somos a pessoa cristã no relacionamento. Principalmente se somos nós aquele que tem mais experiência dentro da palavra. É necessário, é necessário. Quais são a palavra, a reflexão nesta noite? Mais uma para mim e para você. Quais dardos têm sido lançados contra a sua casa? Palavras frias? Omissão? Mágoa antiga? Onde o inimigo tem tentado acender o fogo? Onde é que ele está lançando dardo na tua casa e que ele quer acender o fogo? Porque ele quer, gente, é isso que ele quer. Ele quer ali achar alguma brecha, alguma coisa, para colocar intriga na tua casa, intriga entre o casal, para colocar briga entre os irmãos. Ele quer achar alguma coisa. Então, quais são os dardos que têm sido lançados contra a sua casa? Palavras frias, omissão, mágoa. Você, em vez de ficar calado, não fica. Fala o que não é para falar na hora que não deveria. E isso acontece. E eu quero dizer a vocês uma aplicação prática. A palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velha não se desviará. Ensine as crianças a usar os escudos. Uma oração curta e simples para dizer quando ali eles se sentirem com medo ou com tristeza. Ensina a criança. Entre marido e mulher, pratiquem o ritual do perdão. Algo rápido. Sem guardar o combustível para o fogo. Porque se você guardar o combustível, gente, o fogo pega. Se você guardar o combustível, o fogo pega. A fé também não é um ato isolado. Nós precisamos dela juntos. A fé não é um ato isolado. Nós precisamos dela juntos. Ponto 3 desta mensagem. Famílias que vivem pela fé caminham juntas em direção a promessas. Se você vive ali pela fé, você caminha junto em direção às promessas. Eu quero fazer mais uma ilustração. Um soldado romano, ele unia o seu escudo ao seu companheiro. Ali, a muralha, assim, formava uma barreira para resistir aos ataques. E a mesma coisa deve acontecer com a família. A fé, ela é fortalecida quando se vive em unidade. Quando você vive a fé com a sua família. Quando você vive a fé na sua casa. Você vive essa fé junto com o seu esposo. Você vive essa fé junto com os seus filhos. Você ensina os seus filhos a ter fé. Eu fui ensinada a ter fé mais inúmeras vezes pelos meus pais. Até no momento de ganhar um presente, de querer um brinquedo, né? Nós temos essa experiência. Hoje em dia, a galera vai para a Shopee, já procura. Se você cuidar e deixar o seu cartão de crédito lá, elas já sabem como colocar, né? Já fazer compra. Já sabe que o cartão divide, já sabe tudo isso. Não, no meu tempo eu sabia que eu precisava orar. Porque Deus ia abençoar para que o meu pai pudesse comprar. O meu pai seria o instrumento. E Deus às vezes usava outros para ser o instrumento. Mas quantas vezes a Gislaine, não sei quantos anos, ficou orando para ganhar uma boneca, uma bebezinha, aquela bebezinha, que hoje a molecada, né? Quantos anos você orou para aquela?
2 anos para ganhar uma bebezinha. E meu pai disse, olha, ora. Meu pai disse para ela, você ora. Se o pai receber uma oferta, eu vou comprar. Uma oferta especial. E, né, eu consiga fazer. E era cara a bebezinha. E ele recebeu, né, essa oferta para comprar. Quando veio, no envelopinho, ele abriu e ele disse, ó, isso aqui. Mas foram 2 anos ela orando para ganhar a boneca que ela tem até hoje guardada. E, gente, inúmeras vezes, quando eu fiz 15 anos, eu pedi para o meu pai de presente um violão. Eu sou gêmeas. Meu irmão pediu uma Bíblia, eu pedi um violão. Eu falei, eita, que maravilha, meu violão vou ganhar. Porque a Bíblia custa quase nada, o violão, então, né? Porque se for 2, eu pensei, ainda pensei comigo. Gente, vou ser sincero pra vocês, eu pensei comigo, mas que menino mais bobo. Eu pensei, mas que menino mais bobo, pediu uma Bíblia. E olha, gente, ele faz coleção de Bíblia até hoje. Meu irmão tem tanta Bíblia, que ele gosta, né? Não conta, não disfarça, não conta. Tá dizendo que é o hiperfoco. Depois de formado, a gente vai descobrindo coisas. Mas ele pediu uma Bíblia, 15 anos, e eu pedi um violão. Meu pai pastoreava a igreja missionária do Vaz de Lima, quando eu fiz 15 anos. E eu pedi um violão. E meu pai falou, olha, se eu for fazer a festa e for comprar os presentes, eu não consigo. Então, o que vocês querem? Eu vou fazer a festa e se o pai conseguir comprar, o pai compra, senão eu vou dar um presente. Sem presente você não vai ficar. Então, eu não esperei o violão, gente. Eu realmente não esperei o violão. E meu pai também não sabia comprar violão, meu pai não entendia nada de violão. O rapaz que era o músico da nossa igreja, que tocava, meu pai conversou com ele, foi com ele, meu violão veio do Mapping, tá, gente? Foi comprado no Mapping. Olha, não estou contando a minha idade, né? E ele foi, e Deus abençoou, e no dia eu ganhei o violão. Mas era um desejo do meu coração, para aprender a tocar, para servir ao Senhor. Eu tenho esse violão até hoje. Fica lá, a Agatha vai pegar e falar, Agatha, deixa aí. É o primeiro violão que eu aprendi a tocar, e eu sei que ele foi comprar o violão no MAP, e eu ainda falei, poxa, pai, quando ele me deu, eu ainda falei, poxa, ficou caro, você parcelou, você fez o quê? Eu sempre fui muito preocupada com a parte financeira, gente. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com isso. Não preocupada de não saber o que o Senhor pode fazer, mas preocupada em como gastar, preocupada em não dar um gasto que iria atrapalhar na família. Então, eu sempre fui muito certa nisso. Aí eu me lembro que meu pai disse, não, eu comprei parcelado, mas Deus é tão maravilhoso que eu recebi uma oferta que pode dar para pagar isso aqui. E eu não vou nem... Ele falou assim, eu já vou adiantar porque o rapaz comprou no nome dele, mandei ele comprar, ele foi lá comprou no nome dele, e eu não gosto de coisa no nome dos outros. Meu pai falou, eu já vou adiantar, ainda chama o Jorge, falou, eu já vou adiantar pro Jorge isso aqui, que eu não gosto. Gente, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso. Então nós precisamos, uma família, nós precisamos andar. A fé ela é fortalecida quando se vive em unidade, quando se ora junto, quando se decide junto, e quando se celebra os milagres juntos. Então é necessário, você precisa orar junto com a sua família, você precisa viver em unidade, você precisa celebrar os milagres que o Senhor faz. Se você vive, cada um vive, né? O meu marido sempre fala isso, se você vive cada um para uma coisa, não vai dar certo. A gente precisa caminhar para o mesmo caminho, a gente precisa ter a mesma direção. Se cada um quer alguma coisa, Deus não vai ouvir, não vai atender, porque Ele está esperando com que nós possamos mostrar a Ele. Olha, esse é o nosso desejo. Uma mãe que ensina seus filhos a orar em voz alta, planta raízes de fé que florescerão nas tempestades da vida. Uma mãe que ensina seus filhos a orar em voz alta, planta raízes de fé que florescerão nas tempestades da vida. Quantas vezes e quantas tempestades eu posso dizer que o Senhor tem feito passar, porque eu fui ensinada, porque os meus pais ensinaram, e hoje eu tenho esse papel de fazer com os meus filhos. Tenho que olhar para mim e ver se estou errando em alguma coisa e fazer o conserto, retroceder e consertar, porque nós fazemos erros, porque nós fazemos essas coisas, então nós precisamos fazer isso, e nós fomos ensinados. A fé compartilhada fortalece o lar, a fé compartilhada, ela fortalece o lar. Então, compartilha a tua fé com teu marido, compartilha a tua fé com a tua esposa, compartilha com os teus filhos, ainda que ele seja pequeno, que você acha que ele não vai entender, compartilha a tua fé com ele, mostrando, olha, vamos orar, o Senhor permitiu isso, aconteceu isso, compartilha. Você que tem, né, os meus filhos muito pequenos, mas é o momento de você compartilhar a sua fé. Em que áreas a sua casa precisa ser mais unida? Essa é uma palavra para você hoje. Em que área a sua casa precisa ser mais unida?
Que rotina espiritual falta para unir os corações? Falta oração? Falta leitura bíblica? Falta jejum? Falta comunhão? O que está faltando no teu lar? E essa pergunta é para você responder, assim como eu devo responder para minha casa, assim como eu devo sentar e responder com meu esposo, o que nós precisamos fazer? E com certeza nós temos coisas para fazer. E eu quero fazer uma aplicação aqui prática. Crie tradições espirituais, simples, mas crie. Nós fazemos tantas tradições de família, né? A intenção era terminar com alguma tradição aqui esse domingo, mas não foi possível. Eu ia convidar vocês para fazer alguma coisa, alguma tradição de comida, mas não deu para a gente fazer, vai ficar para o ano que vem. Mas um momento de oração antes de dormir, crie essa tradição. Crie essa tradição, ao ponto de que o seu filho não faça, de maneira alguma, ele não fique sem deitar e sem orar ali. Crie talvez um diário de gratidão. Faça um diário de gratidão. Faça algo familiar, onde cada membro escreve uma vitória da semana. Você pode criar, deixa lá, ó, deixa um diário de gratidão na entrada da tua casa. Coloca ali um diário de gratidão. E toda semana vocês vão escrever algo ali de gratidão naquela semana. Sabe, a semana foi conturbada, mas você escreve. Sabe por quê? O outro que for lá ler, olha que a minha mãe escreveu aqui. Ai, que meu pai escreveu aqui. Também tem alguma coisa essa semana, foi algo que aconteceu. Eu vou escrever aqui também, é um diário de gratidão. Parece uma coisa boba, mas não é, gente. Não é, porque é uma forma de você começar a lembrar e olhar aquilo que Deus faz. Porque nós deixamos, muitas vezes, de ser gratos por aquilo que o Senhor faz durante as nossas vidas, aquilo que Ele faz na semana. Nós passamos a semana inteira e nós deixamos de ser gratos por aquilo que o Senhor já fez por nós. Crie aí essas tradições. Tudo isso nos leva a uma escolha que Deus nos pede hoje. Ele está nos pedindo hoje. Eu vou caminhando para o final dessa mensagem. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 16, como nós já lemos, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Aqui em Efésios 6,16 nos lembra que a proteção da família não está apenas em planejamentos humanos, mas em posicionamento espiritual. O inimigo lançará dardos, a crise virá, a incerteza vai bater a porta. Dê atenção a uma verdade nesta noite. A diferença não está na ausência do fogo, mas em quem segura o escudo. Porque o fogo pode vir, o inimigo pode lançar, mas você está segurando o escudo. Você está com o escudo. Você está com o escudo, você está com o escudo e você sabe que você está segurando e você está ali protegido. Então essa é a diferença, porque o fogo vai vir, as coisas vão acontecer, terão problemas, terão dificuldades, mas você precisa estar seguro ali, segurando aquele escudo. E hoje Deus, Ele pergunta, sua família está vivendo pelo medo ou sua família está vivendo pela fé? Se escolherem viver pela fé, confie em Deus acima das circunstâncias. Apaguem os ataques com perdão e esperança e caminhem juntos rumo à promessa. Quero te fazer um convite prático. Levante-se com a sua família em espírito e em compromisso. Declare realmente em voz alta: Senhor, a nossa família viverá pela fé e não pelas circunstâncias. Você pode dizer isso? Senhor, a nossa família viverá pela fé e não pelas circunstâncias. Vamos falar novamente. Senhor, a nossa família viverá pela fé e não pelas circunstâncias. Queridos, proponha um gesto simples. Por uma semana, escolha um momento aí diário para que você possa falar uma promessa bíblica com a sua família. E observe como a atmosfera vai mudar. Fale uma promessa bíblica. Tá? Diga algo que é promessa. Eu faço isso muito no Mulheres, né? Mulheres, mães de aliança. Eu faço muito isso. Nós oramos a palavra. Nós declaramos a palavra. E isso muda porque eu já tenho a palavra. Eu já tenho aquilo que é verdade. Então eu só estou declarando ela. Você só deve declarar. E não jogar palavras ao vento, mas declarar a palavra aqui. Dizer a palavra. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Qual é o dardo mais frequente que feriu sua família nos últimos 12 meses? Eu vou colocar essas perguntas lá no WhatsApp da igreja.
Qual é o dardo mais frequente que feriu sua família nos últimos 12 meses? Você vai responder e você vai orar ao Senhor. E vai pedir ao Senhor que Ele esteja curando e que Ele esteja desfazendo. Que promessa bíblica nós precisamos trazer para o centro da nossa casa hoje? Qual é a promessa que você diz? Eu preciso trazer para o centro da minha casa. A palavra do Senhor diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa? Ele está dizendo, eu e a minha casa. Que promessa você precisa trazer para o centro da sua casa? Que atitude nós, como famílias, podemos começar esta semana para caminharmos em unidade? O que você precisa mudar na tua casa para caminhar em unidade? O que você precisa fazer na tua casa para caminhar em unidade? Isso é uma pergunta.